A gente vai passar por ela, pelos pontos principais aqui que tiveram alteração, pelos pontos que mudou da RDC 50 para essa. Essa norma é do finalzinho de 2025. Ela é uma virada na forma de projetar clínicas odontológicas. Por quê? Anteriormente, a gente tinha uma norma bem generalista, né, que ainda é a norma que rege os projetos da saúde de forma geral, que é a RDC 50, temos algumas outras, mas a principal é a RDC 50, e agora a gente tem uma norma específica, uma norma com informações direcionadas para essa área que a gente sabe que tem muita oportunidade, muita possibilidade, e agora mais clareza também para a gente projetar. Eu não sei se vocês chegaram a consultar a norma a RDC 50 para pesquisar sobre odonto, mas as informações eram muito simplistas, digamos assim. A gente tinha uma parte ali falando de atendimento ambulatorial, que dizia o tamanho do consultório, então era 9 metros quadrados. A parte de esterilização nem tinha nada muito específico. E o que foi acontecendo? Com o tempo, os estados, municípios começaram a fazer normas próprias para tentar guiar, porque a RDC 50 era muito vaga quando o assunto era odontologia. E aí a gente começou a ser guiado em cada região por uma norma específica, né? Eu sei que muitos estados nem têm. Tanto que quando a gente fez o guia pela primeira vez, o GPS pela primeira vez, a gente colocou normas aqui de Brasília, que é onde a gente está, e a gente pegou elas como parâmetro para guiar a parte de odontologia. Então, assim, eram normas locais, mas que davam um bom direcionamento ali para a gente pensar esses espaços de odonto. Então, a gente pensando em porte de clínica, pensando em atividades, pensando em um ambiente de esterilização, essas normativas locais, elas tinham um direcionamento mais específico mesmo, que a RDC 50 não trazia. Mas vamos lá, para quem que é essa nova norma? Para quem é essa RDC 1001 de 2025? Ela é para estabelecimentos assistenciais de saúde exclusivamente odontológicos, serviços de saúde que prestam assistência odontológica, serviços de radiologia odontológica e laboratórios de prótese odontológica. Então, extremamente específica, só odonto. É uma norma realmente para guiar essa área. E a gente olha para essa norma e já vê a oportunidade, porque o primeiro ponto que eu acho que é o melhor que essa norma trouxe foi a obrigatoriedade da aprovação de PBA para qualquer estabelecimento odontológico. Então, assim, isso já é um ponto importantíssimo e que para a gente é excelente olhar para isso, né? Olhar para isso como uma oportunidade, porque todas as clínicas que vierem daqui para frente, elas vão precisar de aprovação na vigilância. E aí eu já quero trazer um ponto para vocês. A gente sabe que nessa transição, nessa mudança, cada estado e município vai fazer, claro, a sua adequação ali, né? Inclusive na forma de avaliar os projetos, na forma de conduzir ali, eu diria, o processo de aprovação. Eu sei que tem estados que ainda não estão adotando essa questão da obrigatoriedade de aprovação de PBA. Deve sair alguma normativa, alguma instrução estadual, né, quanto a isso, mas, por enquanto, a gente tem essa norma que ela é nacional, que é uma norma que foi a Anvisa que colocou, né? Então, é uma norma nacional para guiar essa parte de odontologia. Então, essa norma, ela fala que é obrigatório aprovar o PBA. Então, a gente já tem que ter isso em mente quando chegar um projeto para a gente. E, claro, ir atrás também do local onde a gente está fazendo a clínica para saber como é que está funcionando. E outro ponto é que todas as clínicas precisam se adequar. Isso está lá no final da norma. E acho que o que é o melhor, eles colocaram um prazo, a gente sabe que vão ser flexíveis com isso, mas é algo que pode virar até, eu diria que até conteúdo para a gente poder colocar no nosso Instagram, para a gente poder divulgar, que é que todas as clínicas precisam se adequar. E quando eu falo isso, a gente vai ter que olhar alguns pontos dessa adequação, que é o espaço ali onde são feitos os procedimentos, quais procedimentos são realizados, e a parte de esterilização, que eu acho que é a mais crítica hoje dentro das clínicas,
e que essa nova norma veio para direcionar muito bem, assim, já tá bem mais explicada do que a RDC 50 explicava. Principais mudanças que a gente teve com essa nova norma de odontologia. Primeira seria a classificação de complexidade de serviço. Anteriormente a gente não tinha isso. A gente tinha até algumas resoluções do CFO que direcionava, que falava de porte, mas não era algo geral. Então, assim, nem todo mundo seguia. Mas agora a gente tem uma classificação de complexidade e de serviços também para cada complexidade, para cada tipo de ambiente. A segunda mudança seria a estrutura e equipamentos pensados para cada serviço. Então, nessa norma, a gente vai ter ali, por exemplo, um serviço classe 1, um ambiente classe 1, ele tem que ter determinada infraestrutura. Um classe 2 vai ter outra infraestrutura. Então, dependendo do tipo de consultório, dependendo do tipo de procedimento, do tipo de anestesia, vai ter uma estrutura específica. O 3 seria requisitos de estrutura para esterilização, que eu já falei aqui, que eu acho que é um ponto importantíssimo, que essa norma está trazendo para a gente. E o 4, a criação do centro cirúrgico odontológico, que era um outro ambiente, uma outra unidade que a gente usava muito como referência o centro cirúrgico ambulatorial da RDC 50. Mas agora a gente tem uma norma que direciona o centro cirúrgico odontológico. Então, esses já são pontos para a gente começar aqui a entender o que essa norma está trazendo de novidade e como que a gente vai aplicar no nosso processo de trabalho. Então, vamos no primeiro, que a gente fala de classificação de complexidade de serviço. Nós vamos ter agora duas complexidades, a A e a B. A complexidade de A, nós vamos ter consultórios individuais, consultórios coletivos, sala de imagem odontológica. Isso engloba praticamente 90% das clínicas do serviço dos dentistas hoje. Então, se a gente olhar para isso e eu vou focar nisso, eu vou focar em consultórios, eu vou focar em parte de radiologia, é 90% do público de odontologia. Então, é uma área que é muito boa de realmente investir. Agora, se quiser algo um pouco mais complexo, mas também, querendo ou não, de mais valor ali, nós temos o centro cirúrgico odontológico, que ele é classificado como complexidade B. São procedimentos clínicos cirúrgicos sem necessidade de internação, que funciona muito parecido com um centro cirúrgico ambulatorial. Não sei se vocês já fizeram, mas a estrutura é bem parecida. Dentro da complexidade A, o que vai direcionar a gente é o nível de sedação. Ele vai ditar as regras do espaço. Então, a gente vai ter classe 1, dentro da classe 1, ambientes com sedação ou sem com sedação inalatória ou sem sedação. Anestesia tem, né, gente? É meio que de praxe para odontologia. Mas tem um outro ambiente que daqui a pouco eu vou falar dele, que ele não vai anestesia. Mas no caso aqui das classificações da complexidade A, seria esse classe 1 seria o formato tradicional que a gente conhece de consultório odontológico. No caso da classe 2, a gente já tem um pouquinho mais de complexidade. Então, a gente está trabalhando com um ambiente que vai ter sedação endovenosa. E a gente sabe que quando tem qualquer coisa injetado na veia, qualquer coisa que é direta na corrente sanguínea, a gente eleva o grau de risco num alto nível. E a gente precisa considerar isso quando a gente for fazer a proposta, quando a gente for pensar o projeto ali, e lembrando disso, né? Lembrando dessa questão do risco. Se a gente está falando de risco, a gente tem que ter suporte à vida, a gente tem que ter, nesse caso aqui, vai ter uma sala de recuperação pós-anestésica ali, no caso, quando fizer a sedação endovenosa, o paciente vai precisar se recuperar, então vai ter que ter esse ambiente ali anexo à sala de procedimentos, então já traz uma complexidade um pouquinho maior. Além disso, nós temos os consultórios coletivos, que são bem comuns também, aquela divisão de biombo com 2 metros de altura entre as cadeiras,
mas também com uma configuração ali de consultório, né, que a gente conhece. O que vai diferenciar aqui vai ser a parte de esterilização, que a gente vai falar. E, por fim, os ambientes de imagem, salas exclusivas que precisam ter projeto de blindagem, então a gente vai ter que se atentar a isso também. Essas quatro classificações aqui estão dentro da complexidade A. E, além disso, a gente tem agora, com essa norma, um ambiente para execução de assistência odontológica, sem anestesia, que é um ambiente menos complexo, que é um ambiente que pode ser um pouco menor que os consultórios que a gente conhece de 9 metros quadrados, que não precisa ter um equipo, mas a gente tem que analisar alguns pontos sobre ele, que é a questão do nível do procedimento ali, do grau de risco do procedimento. Então, assim, se são procedimentos mais simples, que não vai ter uso de anestesia, claro, provavelmente não serão invasivos. A gente está falando ali de um clareamento dental, de uma aplicação de flúor, às vezes até de um raio-x. Esse tipo de exame poderia ser feito dentro desse ambiente, que eu já vou até passar aqui, que é esse ambiente de 7,5, que é a mesma dimensão de consultório médico, que a gente já está acostumado a fazer. Então, assim, 7,5 é a medida mínima que a gente usa para consultório. 9 metros quadrados era o que a gente usava como padrão para odontológico. Então, agora tem a possibilidade da gente ter um consultório ali com atendimento sem anestesia e sem necessidade de equipo, com 7,5 metros quadrados. Então, a gente ganha uma certa flexibilidade ali também quando a gente está pensando o espaço. E essa dúvida vinha muito para a gente, porque muitas vezes, eu não sei vocês, mas aqui para a gente já chegou, tanto em caso de parceria com outros escritórios, como consultoria, casos em que a clínica era extremamente pequena. E aí, claro, qualquer metro quadrado ali que você utiliza, ou ganha ou perde, faz muita diferença. Então, isso entra de alguma forma para ajudar a gente a desenvolver um layout ali que atenda, claro, as necessidades ali do serviço da clínica, mas atenda as normas e atenda também a dimensão do espaço. Então, isso trouxe realmente flexibilidade. Vamos ter, então, o primeiro tipo aqui, já pegando nessa parte de estrutura e equipamentos pensados para cada serviço. Primeiro, a gente vai ter esse ambiente de 7,5 metros quadrados. No caso de classe 1, seja com sedação inalatória ou sem sedação, nós vamos ter o consultório, esse ambiente de 9 metros quadrados, e no caso de consultórios coletivos também, na mesma dimensão, 9 metros quadrados, cada um. No caso da classe 2, nós já aumentamos um pouquinho a complexidade, como eu falei agora há pouco, e aí a gente já vai para um ambiente um pouco maior, onde a gente vai ter que ter suporte à vida, vai ter que ter alguns equipamentos ali de carro de parada, desfibrilador. Então, a gente já demanda uma estrutura um pouco mais complexa, então tem que ser um pouco maior já esse ambiente. E, por fim, a sala de cirurgia, que a gente já sabe como no centro cirúrgico ambulatorial tem que ter no mínimo 20 metros quadrados, tá? E aí, aqui no caso, para centro cirúrgico odontológico, eles estão usando o mesmo parâmetro ali de 20 metros quadrados a sala de cirurgia. Essa foi a segunda mudança. Agora, um pouquinho sobre ambiente de apoio, já que a gente está falando de estrutura, a norma trouxe uma questão aqui sobre sanitários e sobre DML. Se tiver até 2 consultórios, é permitido um único sanitário adaptado PCD, tanto para o público quanto para os funcionários. Se forem 3 ou mais, aí já é obrigatório ter sanitários separados, pacientes e funcionários, e divididos por gênero também, contendo no mínimo um PCD, e esse PCD pode atender tanto pacientes como funcionários. Então, assim, esse foi um outro direcionamento sobre ambiente de apoio que a norma trouxe, e aí também ajuda muito a gente na questão de clínicas pequenas. Quando a gente está falando de até 2 consultórios, a gente consegue prever um sanitário só, né? E ele sendo PCD, e lembrando que se tiver sanitário PCD no corredor, a gente não precisaria prever dentro da clínica, mas um sanitário atenderia tanto público
como funcionários. E aí, no caso de clínicas um pouco maiores, a gente vai trabalhar com mais sanitários. E também a questão além de sanitário, a norma trouxe uma questão sobre DML. DML a gente sabe que é obrigatório para qualquer estabelecimento de saúde. E aí, no caso de odontologia, eles permitem que, no caso de consultórios individuais isolados, quando a gente está falando de um consultório, que tenha um DML compartilhado com o sanitário. Como é que funciona isso? A gente vai ter que ter uma torneira baixa dentro do banheiro e um armário com chave para poder guardar os saneantes. Mas isso só é permitido em caso de clínicas muito pequenas. Agora, 3, vamos falar um pouco sobre estrutura para esterilização, que antes a gente não tinha, ou melhor, até tinha, mas a gente tinha uma estrutura gigantesca ali quando a gente estava falando de esterilização para dentro da RDC 50, onde a gente ia trabalhar ou com uma CME simplificada ali, ou no máximo tentar colocar alguma coisa dentro do consultório, mas a gente não tinha um direcionamento muito estruturado ali para falar sobre o ambiente de esterilização dentro da clínica. E aí, o que acontece? A gente, agora com essa nova norma, nós vamos ter esse direcionamento ou para colocar a esterilização na bancada dentro do consultório, que é uma solução, lembrando que essa bancada ela vai atender somente a esterilização daquele ambiente, então a gente não pode ter uma bancada de esterilização dentro de um consultório que vai atender vários, isso não pode, tá? Então, assim, optou por fazer na bancada e tem vários consultórios, você vai ter que ter uma esterilização dentro de cada consultório, que aí não é o ideal pensando em termos de fluxo, né, de limpeza ali do material e também uma questão financeira. Mas, se você for optar por fazer nesse formato, é possível, né? Mas lembrando que vai ter que fazer um para cada ambiente. Então, primeiro, bancada setorizada, localizada dentro do consultório, solução para espaços reduzidos. E aqui já tem uma orientação de que é proibido para centro cirúrgico odontológico e para consultórios coletivos, algo que anteriormente não tinha tanta restrição. Então, até essa semana eu estava vendo chegou uma cliente de uma clínica que tem consultório coletivo, e aí tinha os 2 boxes e na frente era uma bancadona com a esterilização. E não é mais permitido isso, tá? Quando a gente tem mais de um ali, já é recomendado ter ou uma sala exclusiva ou 2 salas separadas, tá? Isso aqui é algo que já está gerando dúvidas, inclusive dentro da comunidade esses dias uma pessoa perguntou sobre isso, né? Porque tem lugares do Brasil que já está exigindo que sejam 2 salas, tem lugares diretamente, né? Porque antes já exigia e não está aceitando uma sala. Então, assim, é um papo que a gente está conversando, tem surgido essa demanda e a gente tem que saber como justificar com base na norma, tá? E aí, o que acontece quando a gente está falando de uma sala única e exclusiva? Nós vamos ter que ter uma sala de, no mínimo, 4,80 ou 0,50 metros quadrados por equipe. Ou seja, eu tenho 2 salas, aqui seria 1 metro quadrado, né? Porque seriam 2 equipes, mas eu tenho que ter, no mínimo, 4,80. Então, usar o 4,80 como base para essa sala única e exclusiva. E no caso de fazer 2 salas separadas, isso aqui é pensando mais na questão do fluxo e também de demanda da clínica, tá? A gente sabe que tem clínica que tem muito material, a demanda por esterilização é muito grande, então é necessário ter 2 salas. Mas aqui, segundo a norma, você vai poder escolher entre uma sala exclusiva ou 2 salas separadas, tá? E aí eu acho que fica a cargo mais de conversar com o cliente e ver qual vai ser a solução que vai atender melhor ali a rotina do espaço dele. E aí a parte de consultórios coletivos e instituições de ensino, eles já pedem para ser separadas também. Os coletivos, se eu não me engano, também poderia ser uma única exclusiva, vai depender também da quantidade de equipe. E aí nós temos, então, essas 3 soluções para esterilização de clínicas odontológicas. E até aqui em Brasília, por exemplo, a gente tinha uma normativa
que a partir de 3 permitia não, exigia 2 salas, só que a dimensão era menor. Então, a gente vai começar a ver esses conflitos um pouco de norma, mas lembrando que apesar deles falarem que sempre prevalece a mais rígida, a gente tem que se atentar agora que a gente está falando de uma norma mais, que diríamos que está num escalão um pouco mais alto, que é nacional. Então, eu acredito que as vigilâncias locais vão começar a se adequar a essa nova norma também, tá? Não só seguir normas locais. Até para ficar mais alinhado, né? A ideia da RDC 1001, que foi feita tanto com a Anvisa juntamente com o CFO, foi unificar e padronizar isso. Então, eu acredito que isso vai realmente espalhar para o Brasil inteiro. 4, criação do centro cirúrgico odontológico. Então, a gente vai ter o espaço ali CCO, né? Não é CCA. E aí, aqui a gente vai ter uma área mínima para a sala de cirurgia de 20 metros quadrados, dimensão mínima de 3,45, que já é bem diferente lá da dimensão dos outros ambientes. Pé direito de 2,70, tá? Se atentem bastante a isso. Ambientes, lavabo cirúrgico vai precisar ter, recuperação pós-anestésica, com 2 macas ali no mínimo, quando a gente está falando de uma sala, é a quantidade de salas mais uma, de salas de cirurgia, né? Vestiário de barreira, masculino e feminino com sanitário, para saída, expurgo para saída de material contaminados e depósito de equipamentos. Infraestrutura, gases medicinais, rede de oxigênio, vácuo clínico, ar comprimido medicinal, energia com pontos de elétrica com sistema de emergência, segurança com monitor multiparâmetros, desfibrilador, nossa, é difícil falar essa palavra, e maleta de emergência. Aqui eu não cheguei a olhar se vai precisar de gerador, porque eu sei que no CCA precisa, mas no break eu já vi que precisa, sim, nessa parte de elétrica de emergência. E aí a gente vai ter essa estrutura agora direcionada para a parte de centro cirúrgico odontológico. Deixa eu só... E vamos lá no ponto que eu acho que é essencial, assim, para a gente agora, que é o tempo passando, né? Nós temos uma normativa que foi publicada em dezembro de 2025, e segundo ela, as clínicas têm 360 dias para se adequarem, ou seja, até dezembro de 2026. Então, a gente tem, para os estabelecimentos existentes, a necessidade de adequação. Para os novos estabelecimentos, a adequação imediata. Quem tiver com o projeto rodando, fazendo o projeto, já se atente à nova norma, às exigências da nova norma para poder projetar, porque se depois você envia, você vai ter retrabalho, porque pode ser que eles exijam, pode ser que não, porque ainda não, a vigilância local ainda não se atualizou, mas lá na frente o cliente vai ter que fazer a adequação. Então é interessante que já se adeque agora. A gente mesmo está com um projeto que a gente começou, quando a gente começou ainda não tinha saído a normativa. E aí até com a gente teve esse conflito um pouco de norma e a gente fez o questionamento para a vigilância, sim, de qual norma eles iriam seguir. E é o que a gente tem feito, porque, querendo ou não, nós temos uma norma agora geral, uma norma que veio para padronizar realmente os serviços de odontologia, e a gente precisa se atentar a isso. Então, tanto para estabelecimentos existentes como para novos. E eu acho que é um direcionamento muito bom, até para a gente, às vezes, os escritórios que se posicionam mesmo como escritórios que fazem, que querem atender clientes de clínicas, de colocar isso, né? Colocar essa questão da normativa, o que a normativa está falando, esse prazo, a necessidade de adequação. E aí, até trazendo para vocês um pouco com base nisso que eu já falei para vocês, como que a gente faz essa análise para ver se o espaço está adequado ou não. Os pontos principais que a norma está trazendo de infraestrutura tamanho do ambiente, de acordo com o tipo de anestesia que vai ser aplicado, de sedação, se vai ter ou não sedação, e a questão da esterilização. Então, assim, não é algo tão complexo da gente olhar ali quando o cliente chega. Então, são 2 pontos bem que eu acho que direciona a gente até na comunicação
e até para passar para os clientes, né, quando eles chegarem para poder fazer essa adequação. E é um serviço que a gente pode estar oferecendo, né, de adequação desses ambientes. Às vezes um cliente que você fez ano passado, ano retrasado, e você sabe que o projeto não está dentro, né, às vezes até ver como é que poderia ser adequado. Então, oportunidades aí para a gente. A norma mudou, o nível de exigência mudou, e é preciso de estrutura para aproveitar as oportunidades, né? Então, assim, não é simplesmente quando chegar o cliente ali, eu vejo como faço. Claro que dificilmente a gente fica estudando muita coisa ali antes de chegar, mas quando a gente tem uma estrutura, quando a gente tem um direcionamento ali para que a gente possa olhar para essa nova especialidade, olhar para essas modificações, digamos assim, eu acho que dá muito mais segurança para a gente, até para fechar um negócio, até para ter uma primeira conversa ali com o cliente. E quando eu falo de estrutura, claro que eu não posso deixar de falar da Orbe. Então, assim, o que a gente fez nesses últimos meses com essa nova norma, com essa alteração, a gente já começou a aplicar dentro de todo o material que a gente produz. Então, assim, eu não sei se vocês conhecem, nós criamos um guia de projetos, e dentro desse guia a gente já tinha a especialidade de odontologia, então a gente precisou fazer toda a atualização dessa parte de odonto, que antes a gente seguia a RDC 50 e agora a gente tem um direcionamento mais específico. Não só, hoje eu estou falando só de RDC 1001, só que a gente tem algumas resoluções do CFO que vão falar de cirurgias estéticas orofaciais, que vão falar de harmonização orofacial, que vão falar dos procedimentos, das atividades que podem ser feitas dentro de cada ambiente desse que eu comentei com vocês, porque o CFO já tem ele tem uma resolução, eu não vou dizer mais completa, mas eu vou dizer com uma outra abordagem ali, mas ela junto com a RDC 1001, elas se complementam. Então, ele já traz ali, por exemplo, os serviços que você vai poder executar dentro de cada ambiente desse. É interessante a gente olhar, porque muitas vezes o cliente chega e fala ali só que ele quer fazer um consultório e não te comunica, né? E aí, como é que você vai identificar isso? Como é que você vai direcionar? Porque muitas vezes o nosso papel é direcionar o cliente dentro desse processo também. Muitos clientes chegam até nós, assim, sem conhecimento algum de normas, sem conhecimento algum dessa questão do que pode ser feito dentro de cada ambiente. Eles vão ter assim, eu sei que isso aqui o risco é muito maior, então é cirurgia, é centro cirúrgico. Agora, o restante, a gente que tem que ir direcionando ali. Até porque a gente está falando de ambientes de risco, né? Então, assim, se a gente está projetando algo ali que não está adequado para os serviços que o cliente vai oferecer, então, assim, é como se a gente estivesse colocando em risco o paciente dele também, né? Então, a gente está assinando por algo ali também. E aí, eu estou falando de estrutura, estou falando de orbe, estou falando já de atualizações que nós fizemos, e eu quero muito mostrar para vocês o que a gente fez, o que a gente colocou dentro da plataforma mesmo, de forma geral ali, para vocês entenderem como que isso pode auxiliar vocês também, que querem fazer projetos de clínicas. Para quem não conhece, essa aqui é a interface da Orbe, tá? Quem acessa a Orbe, quem faz parte desse universo dos projetos de clínicas, acessa essa interface. Nós temos um menu aqui lateral com várias funcionalidades, mas eu quero ir com vocês direto aqui para o GPS, que é o nosso guia, nosso primeiro filho, eu diria assim, primeiro que a gente lançou e que está em constante evolução e adequação e atualização. E a última que teve foi sobre clínicas odontológicas. E aí eu quero mostrar aqui para vocês, o GPS, ele é um material consultivo, ele é a base técnica aqui que a gente usa dentro da plataforma. Então, eu quero saber como que é essa questão da clínica odontológica. Vem aqui no GPS, a gente separou em odontologia, harmonização orofacial, cirurgia estética orofacial, que eu comentei com vocês. O conteúdo já está totalmente direcionado para essas especialidades, para o que pode ser feito dentro de cada ambiente desse. Eu vou abrir um aqui só para vocês terem noção. Então, a gente fez essa separação por
por ambiente, por tipo de ambiente, tudo de acordo com a nova norma, tá? Tanto isso quanto os procedimentos que podem ser feitos dentro desse espaço, e para direcionar vocês quanto à nova norma, né? Então tá tudo aqui já atualizado de acordo com a nova norma. E eu estava falando para vocês 1001, mas é 1002, tá, gente? 1002 de 2025. E da mesma forma que a gente tem para odonto, tem para harmonização e para estética orofacial também. E só passando com vocês rapidinho aqui, para quem não conhece o GPS, a gente criou uma rota dos projetos de clínicas. Então, isso aqui é um processo. Quando eu falo que a gente precisa ter uma estrutura para conduzir um projeto ali com segurança, a gente precisa de um processo realmente que nos guie durante essa jornada do projeto de clínica. E o GPS entra justamente com isso. Ai, Ana, eu já faço tem muito tempo, mas assim, eu nunca parei para estruturar isso. O GPS é extremamente útil, porque ele vai trazer ali desde a leitura do cenário do cliente, perguntas iniciais para você fazer, as perguntas direcionadas. Essa norma, ela trouxe um ponto que fez essa diferenciação muito forte, assim, do tipo de serviço que vai ser feito e o tipo de ambiente, isso porque a gente está falando em odontologia apenas, né? Mas dependendo de vai ter esterilização, não, perdão, vai ter sedação, não vai ter sedação, vai ser endovenosa, vai ser inalatória, cada tipo de serviço direciona o tipo de ambiente. Então, a gente precisa fazer as perguntas certas ali para o cliente para que a gente coloque isso no projeto dele da forma mais correta. Da mesma forma, a esterilização, para saber o tipo de ambiente que a gente vai prever. Então, tudo isso entra em estrutura. Né? Então, é importante que vocês tenham um processo para guiar vocês, para que vocês não cheguem lá na aprovação, lá, depois que enviou para a vigilância, eles retornem e te falem assim: olha, esse serviço que você citou aqui não pode ser feito dentro desse ambiente. Aí lá vai você ter que transformar um consultório de 9 metros quadrados em um de 12. Então, assim, são pontos que às vezes parecem que não são tão importantes ali no começo, mas que lasca a gente lá no final. Então, a importância de você ter um processo, ter um direcionamento para isso. Leitura do cenário do cliente, quando você vai fazer as perguntas iniciais ali para o seu cliente, tá? E aí aqui a gente tem todos os passos da rota, com todo um direcionamento de processo mesmo para direcionar vocês, tá? Isso aqui, como eu comentei com vocês, é um conteúdo, uma base técnica, uma estrutura técnica ali realmente para direcionar no caso de processos, tá? E também consultivo. Ah, eu quero saber como é que... Aqui eu mostrei odonto, mas a gente tem... Eu acho que são 20 especialidades já aqui que vocês podem acessar para poder ver como é que funciona. Tem isso muito bem direcionado aqui dentro para orientar vocês. No caso de, o cliente chegou, me disse que é cardiologia, mas eu não tenho a menor noção de como funciona. A gente tem isso aqui, tanto as tabelas direcionando, como os ambientes relacionados a cada item desse da tabela, então, para vocês conseguirem acessar também, tá? Então, material aqui realmente consultivo para vocês, base técnica para vocês acessarem e ficarem por dentro aí quando o cliente chegar com a especialidade definida ali para você. E além disso, todo um processo, toda uma estrutura para vocês seguirem durante todo o projeto até a aprovação na vigilância, tá? Isso, e quando eu falo aprovação, estou falando de documentos, tudo que precisa ser feito, né? Um checklists para elaboração de documentação, de relatório técnico, mas, mais uma vez, eu estou falando de base técnica, porque eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente está usando também essa parte de odonto aqui dentro da plataforma mesmo. Então, voltando aqui para a nossa tela inicial, a gente tem hoje uma parte de criação de propostas, a gente já criou aqui o tipo de estabelecimento clínico odontológica. E por que isso é interessante? Porque aqui a gente já separou por tipo de clínica. Então, por exemplo, se for odontologia de forma geral, selecionei ali, o sistema já vai me trazer todos aqueles serviços que eu comentei com vocês. Então, se é assistência odontológica, que é aquele ambiente de 7,5, vou selecionar aqui, uma assistência sem anestesia. E vai ter também procedimentos com anestesia e sedação. Não é com, é sem sedação. Selecionei aqui. Uma vez que você coloca, deixa eu só colocar
selecionar aqui os locais. Quando você partir para a parte de definição do programa, ele já vai te sugerir esses ambientes para você colocar. Então, já apareceu aqui, ó, opção de você selecionar, vai ser o CME com 2 salas, ou vai ser uma CME dentro do consultório, ou vai ser uma CME única ali, exclusiva dentro da sala. O consultório também já apareceu aqui, tudo para vocês irem marcando e selecionando e definindo o programa para saber a área mínima que vai ter no final, tá? Aqui também entram os ambientes básicos obrigatórios. E aí dessa parte aqui seria mais isso aqui que eu queria passar para vocês. Então, isso já traz o direcionamento. Aqui, por exemplo, precisa ou não aprovar, né? Odonto, eu já falei para vocês que agora obrigatoriamente precisa. Então, o sistema já vai te orientar aqui também, dependendo do local onde você está fazendo o projeto. Então, já tem toda essa orientação aqui. Isso aqui, eu falei que o GPS é base técnica, porque aqui a gente já tem tudo aplicado para vocês fazerem isso de uma forma muito mais rápida, sem precisar ficar o tempo inteiro, olha a norma, não tem essa necessidade. Se quiser consultar o GPS, ele realmente é para ter uma base técnica, às vezes para conversar com o cliente, às vezes até para pensar a proposta. Mas a ideia é que aqui dentro do sistema vocês já consigam fazer isso de forma muito mais rápida, tá? Para criação de proposta. Eu vou mostrar só como é que é a estrutura de projeto aqui também, que a ideia é que isso te oriente também para, na hora que você for desenvolver o layout, no caso de aprovação, na hora que você for elaborar o PBA e enviar para a vigilância também. Então, a gente separou isso em etapas aqui para vocês dentro da plataforma. Então, além dessa parte de proposta que eu já mostrei, e que entra também a questão da gestão de propostas aqui, nós temos também a parte de projetos, que tem tanto a parte de gestão, quanto a parte de acompanhamento dentro do projeto, aqui dentro da plataforma. E aí vai entrar desde o levantamento até o briefing funcional, comentei com vocês sobre as perguntas que você precisa fazer ali para o seu cliente, né? Bem direcionadas ali, então, até para que você saiba como você vai conduzir o projeto, tem isso aqui dentro também, a gente tem formulário para vocês enviarem para o cliente. E levantamento métrico também. Vamos ter a parte de criação de layout, que vai ter o direcionamento por ambiente. Isso aqui é muito legal, porque direciona o seu layout. Então, aqui a gente já traz. Se tiver diretrizes locais sobre esse ambiente, já vai aparecer aqui. Temos os critérios de projeto, então, falando sobre corredores, sobre portas, sobre escada, lavatórios, tudo aparece aqui na lateral. Acervo de projeto também, com blocos, com projetos de referência, caso vocês queiram acessar, já vai aparecer aqui relacionado à especialidade que você está fazendo. E os ambientes que você selecionou lá na proposta, eles vão vir para cá, na hora do projeto. E aí, dentro de cada ambiente, você vai ter o direcionamento. Por exemplo, você entra aqui no sanitário PCD, tem tudo que precisa ter dentro desse sanitário, inclusive uma vista isométrica aqui, para você poder seguir como referência. Essa clínica aqui, por exemplo, é de infusão, tá? Aqui também, ó, tem o ambiente, tem tudo que você precisa dentro dessa sala de infusão, de soroterapia. E aí vai ter para todos os ambientes também. E depois a parte de elaboração do PBA, nós temos tanto os checklists de representação gráfica, quanto a parte de relatório técnico, que gera o relatório técnico, assim, a gente está fazendo o cálculo de elaborar o relatório, revisar no máximo 20 minutos. Então, a ideia, e não só isso, ele faz a análise da tua planta ali para ver se está dentro das normas, isso antes de elaborar o relatório técnico, e aí depois ele elabora esse relatório e compatibiliza tudo. Então, tá genial isso aqui. E, por fim, temos a etapa de trâmite, com o direcionamento, aqui eu não marquei o estado, mas ele aparece o direcionamento de acordo com o estado onde está localizada a clínica, e aí toda a parte para você fazer o acompanhamento do protocolo vai estar aqui também, tá? E aí, se tiver algum direcionamento nível municipal, ele também vai mostrar, porque eu não selecionei, ele não apareceu aqui. Além de tudo isso que a Ana mostrou, né, tanto a parte do conteúdo técnico, quanto a parte da plataforma, que tem a parte de gestão, a plataforma é o todo, né? Mas a parte de gestão da plataforma, que é a parte de elaboração de proposta, gestão das propostas, criação dos projetos e gestão dos processos, do projeto também, a gente tem algo que eu diria que é a cereja do bolo, que é o que faz tudo isso funcionar de forma prática,
que é o ambiente que a gente criou, que é parecido com esse que a gente está aqui, só que é uma comunidade, onde a gente está realmente próximo ali todos os dias, né? Eu digo através das mensagens. A comunidade é uma comunidade muito ativa, em que todos os dias alguém coloca uma dúvida e todo mundo que está lá dentro responde. Então, é bem legal. Mas, quinzenalmente, a gente tem esses encontros aqui, onde a gente já tem, até agosto, já temas definidos. A gente tem 2 encontros no mês, a gente tem mentoria em grupo, onde a gente analisa os projetos ali, a gente pega um projeto específico ou um tema específico, tudo isso é combinado ali com a comunidade, né, com base no que vocês trazem para a gente. Então, a gente tem esse ambiente de crescimento mesmo. Então, a gente acredita que o ambiente onde você está, ele diz muito e ele ajuda muito, porque quando a gente começou, eu e a Ana lá atrás, a gente tinha muito desejo de ter pessoas para trocar, muitas vezes para tirar uma dúvida. Então, a Orbe, ela foi pensada para organizar o processo, para dar essa clareza, dar a estrutura técnica, normativa, mas também dar essa estrutura, eu diria que emocional também ali, que a gente precisa, né, todos os dias ali trabalhando nessa área da saúde. Então, a gente pensou muito para que você não tenha que ficar conduzindo tudo, muitas vezes, no improviso, que foi o que aconteceu com a gente durante muitos anos, ou conduzindo tudo pela nossa própria cabeça, porque quando a gente não tem um processo, a gente acaba indo ali pelo automático mesmo. E a gente sabe que isso, ele é sustentável ali, mas não a longo prazo. Chega um momento que a gente sente a necessidade de ter um pouco mais de tranquilidade, não quer mais aquela rotina maluca todos os dias, né? Então, esse ambiente que a gente criou é muito para que você tenha essa estrutura técnica, tenha a ferramenta que vai te ajudar nesse processo, mas também tenha essa base de apoio, para que você possa realmente aplicar ali na hora do projeto. Porque a gente sabe que na hora que a gente pega um projeto, que a gente fecha um projeto e começa, de fato, a projetar, muitas dúvidas podem surgir. Até hoje, a gente está nessa... A gente já fez diversas especialidades, a gente já aprovou diversas clínicas e sempre surge uma dúvida. Por mais experiente que você seja, pode aparecer alguma dúvida, alguma insegurança. Essa questão da norma de odonto mesmo, pode surgir uma nova norma no meio do caminho. E essas dúvidas, elas impactam diretamente no nosso projeto e no tempo que a gente vai ficar com aquele cliente ali no nosso escritório. Então, foi principalmente também por isso que a gente quis muito, a comunidade, ela foi idealizada por nós há 3 anos atrás, e só agora ela existe, porque a gente tinha realmente um desejo de colocar dentro de um ambiente que fosse realmente vivo, que fosse realmente onde as pessoas pudessem trocar, mas, sobretudo, que tivessem pessoas que estão vivendo da arquitetura da saúde, pessoas que são realmente experientes, que tenham ali algo para trocar, para oferecer, mas também para receber. A gente nunca sabe o suficiente, ou eu nunca vou chegar no momento em que eu já sei tudo. Então, a gente realmente conseguiu reunir arquitetos do Brasil inteiro que atuam de forma ativa na área da saúde. Então, eu diria que o maior diferencial da comunidade Orbe, né, do universo Orbe, que a gente chama, que é a comunidade, que é a plataforma, que é o material técnico, realmente, ela é formada 100% por arquitetos que já atuam na área da saúde e que têm muita experiência. Mas, assim, quando eu falo muita experiência, é muita experiência mesmo. Tem hora que alguém manda uma pergunta, a gente fala assim, meu Deus. Aí chega uma pessoa brilhantemente e responde a dúvida ali. Então, além de ter gente muito boa e experiente, eu diria que o segundo diferencial desse universo que a gente construiu é que é uma comunidade viva. De forma alguma, ela é uma comunidade que você vai entrar e vai ficar parada e ninguém vai falar nada e vai te deixar no vácuo. Não existe isso. Até porque se ninguém da comunidade responder, tem eu, tem a Ana, mas é impossível. Geralmente todo mundo já responde ali prontamente, porque a gente construiu esse ambiente de crescimento mútuo. E isso é muito legal. Então, o que eu mais gosto de ver na comunidade é que ninguém se sente sozinho mais. E principalmente eu e a Ana, que era realmente um desejo que a gente tinha desde que a gente entrou nesse mercado, né? Que foi logo quando a gente se formou. Então, a gente está jornada aí há muito tempo. Hoje, quando você tem acesso à Orbe, você tem acesso a esse universo inteiro. Então, você tem acesso a tudo isso que a Ana mostrou, você tem acesso ao ambiente que vai te dar estrutura, vai te dar segurança, vai ter ali contato com arquitetos de várias partes do país. Hoje, dentro da comunidade, a gente tem arquiteto que faz aprovações em várias cidades, então você consegue já sair do seu quadradinho da sua cidade e ampliar ali seus horizontes de oportunidades para você realmente ter segurança para conseguir pegar uma aprovação em outro estado, sabendo
que você vai dar conta, sabendo que você tem alguém ali para segurar sua mão, para te se precisar e para te ajudar. Então, isso é muito legal também.